Olá, amigos queridos! É uma alegria muito grande estar aqui hoje para mais uma reflexão em torno da doutrina espírita. E desejamos que no momento das nossas reflexões, todos possam desfrutar de paz, serenidade e alegria. E ao final delas, nós possamos levar uma inspiração para uma vida mais feliz. Hoje iremos refletir em torno das lições de Jesus, ensinando-nos a verdadeira propriedade, o bem essencial na vida de todos nós. E para isso nos lembramos de uma passagem muito bonita narrada por Neio Lúcio através da mediunidade de Chico Xavier. A página que se encontra no livro Jesus no Lar é intitulada A Lição do Essencial e vai nos dizer assim que certa vez os discípulos conversavam entre si desejando saber qual era o bem essencial na vida das pessoas, aquilo que deveria ser fundamental à felicidade. E nesse diálogo em que cada um procurava apontar alguma coisa que era indispensável à felicidade dos homens, Jesus, que era sempre o mestre querido, a apontar caminhos e direções seguras, resolveu trazer uma lição que nos servirá hoje para uma reflexão importante. E ele disse assim aos discípulos: certa vez, uma senhora romana viajava de Roma para Esmirna, numa embarcação muito luxuosa. E quando ela vai adentrar a embarcação, ela se faz seguir pelos seus servos, os seus escravos. E também trazia, além de uma bagagem muito numerosa, ela trazia o seu filhinho de 5 anos. Ela adentrou a embarcação segurando-o pelas mãos. E quando ela adentra a embarcação, a própria maneira como ela se vestia e se apresentava para o público a distinguia dos demais, porque ela trazia consigo os ornamentos, as joias da beleza da época, que indicavam a procedência social de onde ela vinha. Mas quando ela adentra, ela chama a atenção de todos. E durante os dias que vão se seguir àquela viagem, demorada, longa, ela vai se tornar o centro das atenções. Nas festas de convivência do navio, nas conversações, na fraternidade e na cordialidade, ela era sempre o centro das atenções. As pessoas sempre observavam os bens que ela tinha e que exteriorizava no seu modo de vestir e de se portar. Acontece que a viagem que seguia com segurança, aparentemente sem nenhum problema, vai seguir um outro rumo depois de um acontecimento expressivo. Aquela embarcação segura e firme vai se chocar com um recife, e no momento em que isso acontece, uma fenda vai ferir a embarcação, o casco do navio, e a embarcação que era segura começa agora a perecer, a oferecer perigos para aquelas vidas que estavam a bordo. É assim que todos os viajantes são avisados de que precisariam deixar o navio. Botes começam a ser colocados à disposição daquela população que viajava. E a senhora, como não era diferente, também foi comunicada a respeito disso. E naquela hora em que todos desejavam preservar a própria vida, pensando no quanto era importante lutar para que pudessem chegar à outra margem com a segurança devida, aquela senhora correu para pegar o que lhe pareceu mais precioso. Pegou o filhinho de 5 anos e o trouxe bem junto de si. Mas além disso, correu e pegou um pacote pequeno que ela também levou junto consigo. Quando ela tem esse gesto e vai assumir a embarcação pequenina que a levará também com os demais viajantes para a procura do socorro próximo, certamente que isso chama a atenção daqueles que acompanhavam a cena, porque no momento de preocupação, quando todos tentavam salvar a própria vida, ela tinha se preocupado em pegar ainda um pacote pequeno junto dos seus bens, dos seus inúmeros bens. Isso parecia no mínimo estranho, e o julgamento das pessoas começa a recair sobre ela. Seriam as suas joias preferidas que ela teria juntado para trazer consigo? Mas quando ela consegue se sentar na embarcação que lhe serviria como o veículo que a levaria para a margem segura, as pessoas observam, intrigadas, interessadas, o seu gesto, que vai ser surpreendente para todos. Porque no momento em que todos observavam a sua ação, imaginando que naquele pequeno pacote estavam as joias preferidas, como que é perguntar como ela tinha coragem de se preocupar com bens assim numa hora em que todos procuravam salvar a vida? Ela tem um gesto que vai funcionar como uma lição importante.
Naquele momento em que todos estavam apreensivos, tensos, sentados, esperando o bote chegar à margem próxima, ela abre o pequeno pacote e gera uma surpresa geral, porque todos vão indagar o que era aquilo. Na verdade, no pacote que ela trazia consigo, ela trazia 2 pães e alguns figos maduros. Aquilo serviu como uma surpresa para todos, mas eles imaginavam que eram as joias preferidas e na verdade era alimento. Então, algum deles certamente deve ter indagado, porque ela respondeu. Deve ter indagado a respeito do que era mais precioso para ela, e ela diz: não, eu trouxe comigo o que eu considero mais importante e o essencial na minha vida. O bem mais precioso é o meu filho, que está aqui ao meu lado. E o que me pareceu mais importante para todos nós nesse momento foi esse alimento que nos serviria de socorro, até que um socorro mais efetivo e mais expressivo pudesse chegar a cada um de nós. Naquela hora, a atitude dessa senhora funcionou como uma lição importante para aqueles que viam a cena. Todos eles estavam valorizando os bens de fora, os tesouros, as riquezas, as joias. E embora ela possuísse tudo aquilo, naquele momento ela fazia demonstrar que tinha uma visão diferente sobre a vida, porque o bem mais precioso para ela não eram as joias que ela trazia, era o alimento que iria servir para os amigos próximos com quem ela compartilhou os pães e os figos, e também o filho querido que enchia de alegria o seu coração. Quando Jesus terminou de narrar essa história, e Lúcio nos diz que os discípulos ficaram surpresos. A lição era profunda, mas Jesus, o mestre por excelência, vai arrematar a lição. E ele diz assim: veja, os homens, muitos deles passam pela vida procurando coisas para serem as condições para a sua felicidade. Imaginam que quanto mais tiverem do ponto de vista material, mais felizes serão. Ocorre que cedo ou tarde todos nós somos convidados a abandonar os bens materiais e deixar que eles passem às outras mãos. Mas conosco fica o bem essencial que nós tivemos conquistado. Então feliz é aquele que entende que as riquezas e as posições humanas são escolas que devem nos orientar na busca do crescimento espiritual, fazer de nós seres mais virtuosos, fazer de nós corações melhores. São os estágios de evolução que Deus nos permite viver, experienciar, para extrair dessas experiências as grandezas do espírito. A lição é muito simples na maneira da narrativa, mas ela é muito profunda e muito bela, porque esse mestre que dialogava com os discípulos naquele momento e dialogou tantas outras vezes, sempre nos orientou no sentido de perceber que há riquezas e riquezas, há bens materiais que atendem à finalidade da vida e devem ser bem utilizados aqui na vida material. São as concessões divinas que Deus nos faz para que através delas nós possamos alcançar o crescimento, aprender a ser úteis, aprender a gerar o bem para o próximo, aprender a gerar o crescimento e a evolução para nós mesmos. Mas além desses bens transitórios, desses bens materiais, desses bens temporais, existem aqueles bens que são as riquezas divinas, que ninguém pode roubar de nós. São aqueles tesouros que permanecem conosco quando nós estamos vivendo a vida material, mas também seguem conosco quando nós somos convidados a retornar à pátria verdadeira. Por isso, Jesus sempre nos incentivou a procurar a riqueza verdadeira. E quando nós lemos no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver uma página muito bonita chamada A Verdadeira Propriedade, em que o benfeitor amigo Pascal vai nos dizer: realmente a nossa verdadeira propriedade é aquela que nós podemos levar conosco, dentro de nós, são os tesouros do Espírito. E esses tesouros Jesus nos ensinou a conquistar dia a dia. Nós vamos ver os inúmeros momentos em que ele apontava a abundância dessas riquezas e o quanto elas eram importantes. E é por isso que muitos daqueles que o viam, que o acompanhavam, que se encontravam com ele, aprendiam a nortear as suas vidas num outro sentido, num sentido de atitudes mais justas, mais amorosas, mais cordiais, mais solidárias.
Nós vamos ver, por exemplo, o dia em que Jesus chega a Jericó. Os evangelistas vão nos dizer que ele atravessa a cidade de Jericó. Mas quando chega ali, na cidade de Jericó havia um homem que era um publicano, um cobrador de impostos. Era um homem rico, abastado, estava entre aquele grupo que deveria cobrar os impostos do povo. Mas na conceituação do povo ele não era bem visto, porque ele vinha servir ao Império Romano, cobrando assim daqueles que eram seus conterrâneos. Mas ele havia enriquecido, vivia sua vida, só que não dispunha da aceitação do público, das amizades verdadeiras, não dispunha daquela solidariedade real que também enriquece a vida de todos nós. Mas quando ele ouve dizer que Jesus está na cidade, certamente que o burburinho foi muito grande, os rumores também, porque diziam inclusive que Jesus era aquele mestre querido que acolhia todas as pessoas, até mesmo um discípulo de Jesus. Jesus tinha ido buscar na coletoria, era um cobrador de impostos. O discípulo Mateus, Jesus o encontra no trabalho em que ele está realizando. Então, quando este cobrador de impostos, chamado Zaqueu, ouve dizer que Jesus era um mestre especial, que era capaz de acolher a todos, de dar atenção a todos, de orientar os passos para a felicidade e para a paz, ele guarda consigo a vontade, o desejo de encontrar esse mestre. Mas onde encontrá-lo? Ele ainda não sabia. Mas a vida sempre prepara surpresas felizes para o nosso crescimento. E naquela hora em que ele está trabalhando, ele ouve o burburinho da cidade. E quando vai se inteirar sobre o que estava acontecendo, ele fica surpreso e ao mesmo tempo feliz, expectante, porque ele ouve dizer uma boa notícia. Jesus estava adentrando a cidade. E ele então larga o trabalho que ele está realizando e começa a seguir a multidão que estava à procura ou acompanhando aquele mestre que ele ainda não conhecia pessoalmente. Ele não sabia sequer qual era a sua face, como é que ele se apresentava. Talvez ele imaginasse que, como as pessoas o chamavam mestre, aquele homem deveria se apresentar como os mestres do templo, e ele vai seguindo a multidão. Mas quanta vontade ele tinha de ver aquela face, de encontrar aquele mestre, talvez de falar com ele. Mas como ele era um homem de baixa estatura e a multidão se avolumava naquele dia, ele começa a procurar alternativas para poder ver Jesus. E a alternativa que ele encontra foi a de subir num sicômoro. Aquela árvore centenária, de raízes retorcidas, funcionava para ele como o degrau, a escada ou o ponto a partir do qual ele poderia ver o mestre. E ele, sem se importar com nada mais, sobe aquela árvore e fica à procura do mestre. Mas quando ele o procura, ele se surpreende com o que vê. Era um homem simples, de rara beleza, que exteriorizava o seu amor nos mínimos gestos quanto nas atitudes mais simples. Era aquele coração que irradiava uma ternura, que somente as grandes almas poderiam exteriorizar. Ele, quando vê aquele mestre, não pode mais tirar os olhos dele. E ele começa a entender por que é que as pessoas o amavam tanto. Por que é que o procuravam com tanto carinho? Por que é que seguiam as suas diretrizes? E ele então vai acompanhando o mestre com o olhar ainda muito distante daquele mestre. Como ele queria ser aceito, acolhido, entendido, como ele sonhava com diretrizes novas para os próprios passos. Mas uma surpresa diferente vai acontecer também, porque aquele mestre que parecia tão distante começa a vir com a multidão na sua direção, indicando que passaria ali nas proximidades da árvore. Mas quando Jesus está se aproximando, ele pensava que Jesus seguiria adiante para o outro lado da cidade, mas Jesus, como se estivesse entendendo exatamente o que se passava na profundidade do seu coração, para a caminhada e faz uma pergunta, que na verdade era um imperativo, um convite firme, quase que uma ordem, e vai dizer assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje é necessário que eu pernoite na sua casa. Eu sempre fico pensando na imensa alegria e no susto que Zaqueu deve ter sentido quando ouviu isso, porque ele não conhecia pessoalmente Jesus,
Mas quando Jesus se aproxima dele, Jesus procede como se o conhecesse de uma longa temporada, como se fossem amigos antigos, corações queridos ou familiares. Então ele desce depressa, talvez trêmulo, quem sabe aflito, surpreso, e ele ouve quando Jesus vai dizer: é necessário que hoje eu pernoite na sua casa. E naquela hora então ele vai dizer para Jesus que ele gostaria tanto de ser útil, de servir, de compartilhar o que ele tinha. Ele vai dizer: Senhor, se eu feri a alguém, se eu lesei a alguém, eu quero corrigir concedendo 4 vezes mais. Mas eu quero ser um dos vossos, em outras palavras. A atitude de Zaqueu indicava que ele tinha tanta vontade naquela hora de ser um seguidor daquele mestre, que se ele em algum momento tivesse agido em discordância com a lei divina, ele se comprometia a corrigir, era assim que ele pensava. Mas ele vai para casa preparar o banquete, porque Jesus ia pernoitar na sua casa. E o olhar de julgamento das pessoas ficavam pensando: mas será que Jesus adentraria a casa daquele homem tido como pecador? Porque a sua função era mal vista, embora ele estivesse cumprindo uma função, um serviço para o Estado romano, para o Império Romano. Mas Jesus, para dar uma lição a todos e também a nós, porque as suas lições sobreviveram ao tempo, felizmente, vai dizer: é justo. Quando ele chega à casa de Zaqueu, vai dizer: é justo que eu adentre a esta casa. Porque Zaqueu também é filho de Abraão. Aqui Jesus usava um termo da época para dizer: Jesus também é um igual a nós. Jesus dizia: Zaqueu também é um igual a nós. Ele também faz parte da vida, da sociedade. Ele deve ser amado, deve ser aceito, acolhido. E ele vai dizer assim: é justo que eu adentre essa casa, porque ele também é filho de Abraão. E hoje, a luz divina adentrou essa casa, a salvação adentrou essa casa, porque ele estava perdido e foi encontrado. Em outras palavras, nós podemos dizer que daqui para frente, iniciava para Zaqueu uma vida nova. Ele que já era rico de bens materiais, agora começa a se enriquecer de bens divinos, porque os bens materiais eram transitórios, cumpriam a finalidade da vida na terra, mas os bens do Espírito seguem conosco em qualquer ponto, em qualquer direção, para a qual nós venhamos a conduzir os nossos passos. Por isso, meus amigos, sempre que nós pensamos em Jesus, nós vemos a sua figura modelar, nos ensinando a valorizar as virtudes divinas, que estão dentro de nós esperando ser trabalhadas com muito carinho. É por isso que ele nos ensinava a olhar para a riqueza do amor, nos ensinava a olhar para a riqueza da solidariedade, nos ensinava a olhar para a riqueza da generosidade. Ele nos apontava a grandeza do gesto de perdão, a profundidade do gesto de união. Ele nos mostrava o quanto a vida simples e bela fazia diferença para aquele que tornava o seu coração simples e o seu coração belo no sentido do bem. Por isso todos nós temos a nos enriquecer muito nos aproximando desse mestre. Cada dia que nós procurarmos a sua diretriz, cada tempo que nós procurarmos o seu carinho, cada instante em que nós refletimos nas suas lições, nós nos tornaremos mais ricos, mais sábios, mais capacitados para os enfrentamentos da vida. E a nossa vida ganhará também mais qualidade. Ele nunca nos disse que nós não deveríamos procurar viver bem na terra, tornar a nossa vida mais confortável ou a nossa vida melhor, mas ele sempre nos apontou que era preciso procurar primeiro, ou seja, dar prioridade na nossa busca, não nos esquecer nunca de procurar os bens do Espírito. Então ele dizia: busca primeiro o reino dos céus e o resto vos será dado por acréscimo. Como nos dizer, priorize também aquilo que faz de você uma pessoa melhor, porque do que nos valeria termos bens materiais e o coração esvaziado de sentido? Então é preciso que cada dia da nossa vida seja um dia de nos tornarmos mais ricos espiritualmente,
Então, que Deus abençoe todos os nossos esforços, que nós procuremos, cada momento da jornada, fazer dessa jornada uma jornada enriquecedora. E ninguém vai se enriquecer espiritualmente vivendo sozinho. A riqueza espiritual chega para nós nessa troca de experiências, nessa vida solidária, generosa, ativa e construtiva. E assim nós sentiremos que sempre valeu a pena caminhar com Jesus. Então que Deus cubra a sua vida de bênçãos, cubra a minha também. Torne o seu coração mais rico, o meu também. E com essas riquezas espirituais que nós possamos sentir que nunca estamos sozinhos nem abandonados, porque Deus nos ama tanto, que deposita em nós esses bens para que eles sejam compartilhados e distribuídos. Assim, nós desejamos que as bênçãos que Jesus trouxe para cada um frutifiquem em nós. E assim como Zaqueu aprendeu a renovar o seu olhar e a dirigir a sua vida na direção de tornar-se também rico do Espírito, que nós saibamos lutar para que isso aconteça conosco a cada dia. Porque quando abrimos a nossa reflexão, nós lembrávamos Jesus contando a história daquela romana que viajava, aparentemente levando muitos bens de fora, mas os bens de fora não eram seus bens maiores, o bem maior era em outro sentido. Na nossa vida também será assim. Que cada dia seja tempo de crescimento, que cada dia seja tempo de riqueza espiritual e que nunca nos falte ensejo de crescer e de ser um pouco mais feliz. Muito obrigada por sua atenção. Que Deus te abençoe sempre. Que Deus me abençoe sempre. E até um outro dia, se Deus quiser.